Vamos agora para a Medalist, ou que a gente chama aqui carinhosamente de Novelist, porque, rapaz, isso daqui é um baita de um novelão. A gente tem a Inori, que é uma garotinha que ela já passou da idade de começar a treinar na patinação do gelo, porque na patinação do gelo você começa super cedo, e ela lá com os seus 10 anos de idade, de 11 anos de idade, ela quer muito começar a patinar, só que ela não tem muito recurso para isso, né? Ninguém ajuda ela nisso, até ela conhecer o Tsukasa, que é um ex-patinador no gelo profissional, que vendo ela, o ímpeto dela de querer patinar, ajuda ela inicialmente a conseguir a ter o apoio da mãe, a de fato ela conseguir começar a patinar, e ele se torna o treinador dela, e agora a gente vai ver a história dela aprimorando suas técnicas para de fato virar uma competidora de patinação do gelo. E como são os seus percalços disso, né? Como que é a vida de um patinador, quais são as etapas que você tem que passar para de fato você ir tirando as licenças, para você ir conseguindo progredir até de fato você virar um profissional. E nesse assunto até, inclusive, começando já a falar sobre o Medalist, eu gostei de como ele trata o mundo do esporte de patinação no gelo, sabe? Ele instrui muito bem. Pô, eu não sei nada de patinação no gelo. A última coisa que você viu de patinação no gelo foi Yuri on Ice, que provavelmente foi isso. E você não sabe muito bem como funciona o início, quais etapas. Cara, ele te instrui muito bem pra te mostrando o passo a passo de como uma criança, um adolescente vai evoluindo e as etapas que ele precisa aprender, quais são as manobras que ele precisa aprimorar. Medalist, ele tem aí muito conhecimento técnico dentro desse ramo, mas o que ele brilha, o que ele ama fazer de fato é ser uma grande novela. Mas antes, eu entendo, eu concordo com isso tudo, mas, Tanner, a gente tem que falar do principal. Parabéns ao Estúdio Engie! Vocês conseguiram completar seu primeiro anime na história do seu currículo! Cara, não posso nem dizer que é o melhor anime deles, porque não tem nem competição. Então não tem competição. Mas ele é o melhor, porque não tem outro. Não tem outro, por demérito. O resto não pode ser chamado de anime. Não pode. E olha que Medalist ainda tem uns erros muito esquisitos, dignos da Angel. Até postei no Twitter que era o Tsukasa, tinha uma mancha do lado da orelha dele que eu pensei, da onde que é essa mancha? Porque no tem seguinte, não tem. Angel, o que vocês fizeram nessa cena? Ele não tomou banho. Ele não tomou banho, tá exalando alguma coisa, né? Mas, e aí, inclusive, Medalist tem bons momentos visuais, principalmente na patinação, mas tem que aberto continua Angel horroroso. Principalmente os que envolvem focar em cenários. Deus amado, Angel do céu. Mas a direção está mais em conta, ela consegue manter um ritmo legal, e os visuais não são desgracentos à sua vista em 95% dos casos. Ainda assim, há um outro momento, mas são bem mais rápidos do que deveria ser. Então, parabéns, gente. Finalmente você tem algo que pode ser chamado de anime. Sim. Legal. Sim. Inclusive, parabéns por usarem bem o CG. Tipo, eles usaram o CG pra fazer muitas apresentações e ficou do caralho. Tá? E ficou bom pra porra. Engie, pelo amor de Deus, vira um estúdio em CG. Eu acho que esse é o caminho pra vocês. Porque era animal o que eles fizeram aqui, cara. Eles trouxeram uma galera de peso. O diretor, inclusive, deixa eu ver. É porque tem bastante produtor aqui. Deixa eu ver. O Yasutaka, ele foi diretor. Ele é velho de guerra. Ele trabalha desde 97. Mas, assim, ele não tava... nossa, as últimas coisas que ele fez foi Blue Protocol. Mas peraí, eu descobri por quê. Eu descobri por quê. Porque a equipe de CG não é da Engie. De fato. Mas veja bem, pelo menos ela tem de fato um bom acerto em entregar. Quando são principalmente as cenas de drama ou interação de personagens, acho que eles entregam bem. E isso é importante porque em Medalist, a coisa mais importante, ao meu ver, é a interação da dupla, que é a Inori e Tsukasa. Eu acho que ambos são bons personagens, só que eles tiram muito mais de si quando ambos estão juntos. Quando
é o Tsukasa ensinando a Inori, e quando a Inori tá se espelhando a Tsukasa sobre como ela quer ser, ou como ela inspira o Tsukasa em querer melhorar, em querer ser um bom professor. Eu acho que isso tira o maior ar da graça do texto de Medalish. Porque eu falo, quando eu vi o primeiro episódio, eu não curti muito. Eu não ia ver, mas me fizeram dar uma outra chance. E vendo melhor, eu noto como, cara, a química desses dois, e eu falo realmente desses dois, é o que salva o anime. Porque tem um negócio em Medalish que eu detesto. E eu quero já tirar isso da frente. Manda. Porque eu detesto o antagonismo desse anime. Todo antagonismo externo eu acho horrível. E quando eu falo externo, é justamente quando não é o antagonismo da situação sendo eles mesmos. Sendo a Inori com dificuldade com ela, em acreditar nela mesma, ou a mesma coisa com o Tsukasa. São bons momentos. Quando é outro personagem fazendo isso, eu não sei o que acontece, que a qualidade do texto cai muito, cara. Uhum. Principalmente quando é a mãe da Inori e quando é o patinador fodão lá, o Jun. Uhum. Cara, são personagens que eu entendo, eles não dizem, principalmente a mãe dela, eles não dizem ser o maior mal da humanidade. Eles fazem isso por um motivo, principalmente ela claramente faz por amor à própria filha, por ter medo de ela se machucar, eu entendo isso. Só que o texto tem as escolhas pra fazer ela ser um ser tão antipático que eu penso, nossa, mano, com uma mãe dessa que precisa de corte da pra forca, né? Já tá ali preparada pra te botar pra baixo. Pelo amor de Deus. E é um negócio esquisito. Porque eu pensava, você tá falando isso por questão de novela. Não, porque eu gosto da novela. Inclusive, quando isso acontece, tem uma cena logo em seguida que é tão brega, mas eu adoro. Que brota um espelho do nada na cara da Inori. Pra ela só olhar e pensar, nossa, como eu cresci agora, como eu mudei. Isso é tão idiota, adorei. Porque isso faz sentido pra Medalish. Essa autoconsciência para consigo mesmo. Isso é bom. A gente ter um antagonista externo forçado, com os diálogos mais forçados da minha vida, não é bom! Isso, cara, ele se reflete em outros aspectos de roteiro que às vezes eu falo, porra, Medalist, você só não precisava querer se esforçar demais pra fazer conflito, porque conflitos inerentes a um próprio contexto de dificuldade de uma competição e de outros participantes que estão aprendendo, que estão dando o seu melhor, que tem uma série de aspectos pessoais pra lidar com isso, você só não precisa de fatores externos pra tornar isso mais dramático. Um bom exemplo disso é quando, de repente, a Inori esquece o patins dela. Eu falo, nossa, você vai trazer mais um conflito pra mesa pra aumentar o grau de urgência, pra criar mais um conflito que não é orgânico. A Inori lidando com a própria personalidade dela, com a própria ansiedade, com a sua confiança, já era um trabalho e um movimento que fizeram muito bem, inclusive nesse episódio que ela esqueceu do patins, sem precisar esquecer do patins. Tudo que ela estava fazendo pra ela se visualizar de uma forma melhor, que é uma ideia muito boa, inclusive, da Inori, como personagem, como ela se enxerga evoluindo, que, porra, que trabalho fantástico que fizeram no roteiro, da Inori pra ela mesma. Eu falo, não precisava ter esquecido o patins, não precisava fazer algo além. Inclusive, aquele episódio foi até um canalha, né? Pô, o Tsukasa não vai fazer nada aqui. Manda ele correr a 50 milhas de Indianápolis lá pra pegar o patins e voltar. E você fala, isso é pra quê? Pra porra nenhuma, é pra comer tempo. O que era legal da Inori? Se entendendo como, pô, eu sou uma patinadora, eu preciso me acalmar, vendo os outros cometendo erro, cometendo acertos, a dinâmica da própria execução da competição, que já era hiper rica, já era hiper interessante, não precisava de um fator externo pra maximizar drama, maximizar senso de urgência, porque a gente sabe que ela vai competir, a gente sabe que isso vai acontecer de uma forma ou outra, pegando patins emprestado, ou até mesmo o Tsukasa conseguindo trazer o patins dela, não importa, porque se ela não competiu, não tem anime, mas o fato que a gente tá tendo, o contato que a gente tá tendo com o conflito dela lidando com ela mesma, já é super mais interessante. E Medalist é muito bom pra fazer isso quando faz.
Quando é a Inori lidando com os problemas dela, ela crescendo, ela evoluindo, ela tendo autoconsciência, é maravilhoso. Ela entendendo outros personagens, ela interagindo com outras crianças também que estão patinando, que tem outros problemas, que tem outras qualidades, dela tendo contato com um cast interessante de personagens, que é bem grande até, né, da quantidade de patinadores que apresentam. Eu falo, parabéns, roteiro, você sabe fazer isso, você não precisa se sabotar, ou querer fazer a mais, ou querer fazer o over, não precisa. Esse foi um caso que eu até enxerguei um pouco diferente, porque... Na real, bem diferente, porque... Quando eu falo o antagonismo externo, eu falo mais realmente quando eles pegam outro personagem. Sim. Né? Agora, quando é esse caso, aí eu entendo que é um pouco mais da linguagem de Medalist. E eu tava até brincando com um amigo meu, porque ele gostou de Medalist e odiou o Ronen Lemon Soda. E eu falei, cara, o drama é a mesma coisa, tá? Inclusive, o drama de pai é idêntico! É quase idêntico. Eu imagino a mãe fazendo a mesma merda que o pai da Uka. Só que aqui eu entendo que o que eles queriam fazer, inclusive, é trazer esse ambiente, esse problema interno ocasionando problema externo. Uhum. Então, tipo, ela tá toda nervosa e tentando externar essa nervosismo de alguma forma. Ela não se tocou e esqueceu a mala. Eu penso, tá, legal. É que o negócio é que ele cria um grande drama, principalmente porque aí o Tsukasa tem que ir, sair correndo. Só que tem um problema. Ele meio que não se vale tanto. Porque não é como se a Inori tivesse atrasado e perdido ponto por isso. Ou o Tsukasa, ele se cansou, correu pra caralho, legal. Mas não é como se isso tivesse ocasionado alguma consequência de fato. Não tem consequência. A consequência veio depois por outro externo. Uhum. Então é mais um fator pra justamente reforçar o que eu falei, de que a química desses dois é muito boa, do que de fato é pra criar um conflito mais sólido. E assim, como é uma questão de linguagem da série, eu pessoalmente falo, tá bom, mas acredito também que dá pra ser melhor, principalmente porque ele prova que dá pra ser melhor nesse próprio contexto. Sim. Porque o que ele faz pra causar essa questão de confiança e nervosismo entre os personagens é bom. Ele cria realmente um drama, só que daí quando ele chega pra dar o payoff, você fala, tá... Foi metade do episódio pra quê mesmo? Ah, pra só pegar e voltar. Tá bom. Segue, né? Não aconteceu muita coisa. E isso de novo é um pouco triste, porque Medalist tem um texto bom. Os pontos altos de Medalist são altos. Muito altos. Uhum. Mas é difícil quando você tem esses momentos que a linguagem dele acaba dando uma baixada no tom. Ou principalmente quando acontece esses conflitos um pouco mais forçados, que parece que é só... o grande drama, e eu penso, é um drama, eu entendo, mas não precisa ser tão vilanesco. A mãe dela não é tão problema quanto vocês estão querendo fazer parecer que é. O tal Jun, a primeira cena dele, cara, eu dei muita risada. Ele chuta uma lata de lixo de graça e joga o celular na parede pra quebrar a parede. Eu penso, não, esse cara é o demônio em pessoa. Só pode. Ele é um Yakuza. Ele não é um patinador, ele é um Yakuza. Mas aí, não, veja bem, ele é um cara de boa. Tô vendo cara de boa. Até ele começa a xingar a pessoa dos próximos 5 segundos. Porque ele precisa fazer isso. É bobo. O Medalist não precisa disso. Uhum. Ou até mesmo o Uriô quando sendo o Enzo ali, todo ardidinho no começo e criando... comentários desnecessários, eu acho até falando, beleza, o moleque é mimado, tem coisas ali que eu falo, tá bom, até passa. Até o arco dele eu não acho de todo ruim, porque ele de fato evolui, ele de fato ele traz alguma outra dinâmica pro grupo, eu falo, ok, vamos lá, segue o jogo aí. Inclusive, é o que eu falei, justamente quando eles param de fazer ele ser o antagonista da situação e botam pra eles falar um pouco mais do lado interno dele, é interessante. Sim. Você vê realmente que o personagem tá ali por bons motivos, ele, por mais babaca que ele seja, ele demonstra camadas pra isso. É só... Puta, sério que a nossa primeira situação tem que ser ele ser o ser mais insuportável da humanidade? Pois é. Sei lá, ele parece que tá testando coisa a todo momento quanto a isso, porque tem muitos patinadores, né, que nem as crianças, que ele claramente cria um estereótipo bem redondinho pra cada uma delas, tipo a Miqueta, né, como que era? Miquetonta, em português, colocaram.
A treinadora chega e fica chamando ela de Miquetonta. Muito bom, inclusive. Eu gostei da dublagem em Medalist, por sinal, eu achei bem legal. Eles trazem, de fato, algumas ideias interessantes pra criar essa personalidade desse personagem que vai ter um tempo de tela reduzido, porém ele traz uma dinâmica, ele traz uma perspectiva, uma habilidade, uma dinâmica diferente para a patinação no gelo. Inclusive, isso é da hora quando eles fazem nas competições. Pô, tem um monte de personagem competindo. Tem um monte de personagem competindo. Você conhece todos eles? Não. Porém, o estereótipo é muito eficiente para trazer uma dinâmica específica para aquele personagem e isso maximizar o valor da competição, o valor da experimentação, da experiência da Inori vendo outros personagens que têm outras habilidades que ela não tem, ou que são melhores do que ela. Essa personagem salta muito bem. Aquela personagem, ela tem uma coreografia muito boa. Aquela personagem é alta. Você tem muita dinâmica, muitos estereótipos distintos, que todos eles somados faz o roteiro ter muito mais dinâmica pra trabalhar de forma natural. E eu falo, pô, isso é bom. É uma qualidade de um anime de esporte que não muitos têm, inclusive. Então, até isso eu achei que ele mandou muito bem. Sim, tanto que no final, por mais que eu acho que Medalist tem uns erros muito crassos, ele ainda é um anime muito interessante. E é um anime que vai emocionar muita gente, porque, como eu falei, justamente pela linguagem dele ser muito novelesca, quando o drama pega, ele realmente pega com força. Uhum. Teve um outro momento que eu fiquei razoavelmente emocionado. Porque eu gosto de drama mais pra dar risada, desse drama novelesco. Mas, que nem Honey Lemon Soda, houveram momentos que sim, eu achei que são dramas bem conduzidos e que se você tá passando por alguma coisa bem semelhante aos dois, principalmente por questão de inspiração, ou dificuldade, ou até a dificuldade da idade chegando, se vale a pena tentar, vai ser um anime que vai te identificar muito e... ele funciona muito bem porque ele realmente quer contar. O principal dele é muito bom. Uhum. Eu fico com o ponto da Inori. Se você estiver passando pelo mesmo problema do Tsukasa, eu acho que você precisa de uns tapas na bunda pra ver se acorda. Porque puta que pariu, moleque insuportável, rapaz. Meu Deus do céu. O Tsukasa, ele precisava muito aprender com a Inori a âmbito de construção e evolução de personagem. Porque ele deveu. Inclusive, a Inori no final é inúmeras vezes mais madura do que o Tsukasa em entender quem ela é. Em entender quais são suas qualidades e defeitos. O Tsukasa tá anos-luz disso e eu, de fato, não sei por que Medalist reforça isso. Porque o único bom motivo pra ele continuar reforçando que o Tsukasa é um tanso, é um imbecil, um bobalhão, que não se enxerga em vários aspectos, porque ele como professor, ok, ele como o cara que vai instruir a Inori na parte técnica e o conhecimento técnico pra patinação, eu falo, legal, também, ok. Agora, os dramas dele com ele mesmo, como o esportista, puta que pariu, queria cavar um buraco e subir dali. Eu gosto do drama dele. Ai, cara, eu acho insuportável, cara. Nossa senhora. É porque os caras que... O paizão lá que ajuda ele é muito gente fina. Se fosse eu, já tinha ajudado. Vai pro inferno então, moleque. Moleque ingrato. Você é um moleque ingrato. Pensando, né? Tipo, não quer incomodar, pô. E esse é o pior. Porque, na real, eu acho que eu gosto porque já passei por situações parecidas. Caralho. Eu conheci pessoas por situações parecidas, sabe? Não, tudo bem, mas sei lá, humildade demais não é virtude. Né? Não é virtude. Não, é teimosia, eu sei como deixa de ser. Inclusive, deixa de ser. Esse aspecto mais defensivo, sabe? Humildade. Deixa de ser humildade. Vira outra coisa. É pura teimosia, eu sei como é. De novo, eu já conheci. Mas acho que é por isso, porque eu vejo essa situação e eu penso, cara. É pior que bem assim como a personagem, você pensa, cara, só aceita a porra da ajuda, porque já deu pra entender que você não vai conseguir fazer sozinho. Então, só aceita. E ele força. E eu acho interessante justamente porque, por ele ser um adulto, ele querer manter esse ponto da digamos assim, responsabilidade dele de resolver isso, é algo que eu dou mérito pela forma como é tratada.
Eu entendo se eu não gostar, porque realmente você olha e fala, caralho, Tsukasa, você não dá uma dentro, meu filho. Só sei. Caralho, mano. Porra, a Inori é mais adulta que ele. Ela tem 12 anos, pelo amor de Deus. Pior que não, às vezes tem esse problema de, tipo, você. Mesmo, por ser adulto, você não quer aceitar esse tipo de coisa. Ai, meu Deus. Você babaca, ele não quer acertar. Daí Ai, ai. De tudo isso, um bom redondo 8, cara, do pra Medalist. 7, porque realmente os antagonistas me irritam os nervos, cara. Cara, é sério, a mãe dela, eu malhei ela no primeiro episódio, o pessoal achou, nossa, tá exagerando. Pô, talvez, mas eu não vou ver, eu não tô afim. Acabei indo ver, vi toda a cena que ela é antagonista, eu pensei, não, esse anime tá de sacanagem com a minha cara mesmo. Que diálogo ruim. Principalmente porque depois, quando ela vira personagem, ela sai do antagonismo, o diálogo dela fica bom de novo. Porra, não sou eu, mano. É um anime. Puta que Sim, pariu. não, de fato, cara. Eu concordo. Não dá. Inclusive, só tô dando 8 por causa da Inori. Que olha, essa daí vai ter problema nas costas, cara. Porque pra carregar um anime desse, puta que pariu, hein? Parabéns.